Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, obrigado a todos aqueles que se vão juntar a nós esta noite. Obrigado a todos os grupos de oração que têm estado a orar. Obrigado a todos os que têm estado a juntar a nós nesta hora, em que, tal como Josafate convocou o grupo de louvor, o louvor a Deus e a profecia, a intercessão, cantando diante de Deus para irem à frente, assim também nós vamos à frente. Nós queremos ser uma bênção para si e, com a graça de Deus, conforme Ele agiu no passado, Ele vai agir nesta situação também. Obrigado a todos os que têm escrito nos vídeos que temos feito os seus testemunhos de coisas que estão a acontecer enquanto o culto decorre, enquanto a oração é feita. Deus está a agir. Nós estamos meramente a cumprir uma ordem do governo em relação especificamente aos cultos, às igrejas. Nós não tememos este vírus, por isso eu estou aqui. Por isso as pessoas que estão aqui, estão aqui. Nós queremos ser uma bênção para si. Sabemos que o nosso Deus é poderoso e nós invocámo-lo para Ele agir. Que o Senhor possa agir na sua vida, agir na sua casa, agir ao longo deste tempo que é consagrado a Ele. Nós vamos começar por entronizar ao Senhor, cantando esse cântico, louvando, adorando o nosso Deus, dizendo: quão grande é meu Deus. Eu cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declaramos isso com fé em nome de Jesus. Junte-se a nós, cante, celebra o seu Deus, adora o Senhor. Espírito Santo, agora ajuda-nos a entrar nesse ambiente de adoração. Ajuda-nos a entrar nesse ambiente e nessa postura que tu anseias ver da nossa parte, e seja produzida nesta noite aquilo que é a coisa que é necessária, a oração que é necessária, a adoração que é necessária. Em nome de Cristo Jesus, sejas entronizado, exaltado e invocado pelo teu povo. Aleluia. Com o esplendor de um rei. E as trevas fugirão, declaramos, vão tremer com sua voz, sim, vão tremer com sua voz. Oh, adora o Rei, diga: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, sim, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Te exaltamos, dizemos: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declaramos quem tu és, Senhor, por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o princípio e o fim. O princípio e o fim. Determina tempos nesta hora, Senhor. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai. O Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande és tu, meu Deus. Recebe adoração, todos hão de ver. O teu povo declara, todos vão ver quão grande tem sido e aí será o nosso Deus. Aleluia. Oh sim, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
exaltado acima de todo o nome. Exalte esse nome, diga: sobre todo o nome é o teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo o nome, sobre todo o nome é o teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Adoro, igreja, ao Senhor, só mais uma vez: quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Senhor, usa as nossas vidas, usa as vidas dos pastores, dos líderes, dos pais, das mães, para mostrar a tua glória, para estancar este mal. Usa o teu povo, a tua mão estendida sobre a terra. Nesta hora nós queremos em Ti, confiamos em Ti, que Tu podes agir através de nós. Dá-nos só uma palavra, uma instrução para este tempo, em nome de Jesus. Todos vão de ver quão grande é meu Deus. Continua a falar, Senhor. Fala em sonhos, fala em profecia, fala, Senhor, em revelação, fala aos corações. Quão grande é meu Deus. Aleluia. Nesta hora, Espírito Santo, visita cada vida, sonda-nos e usa-nos. É isso que nós queremos cantar, com isso nós queremos adorar ao Senhor. Agora, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Aleluia. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas. Senhor, Tu me cercaste em volta, Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até ao céu, sei que ali também Te encontro. Eu sei, Senhor, se o abismo está a minha alma, sei que ali também me amas, Senhor.
Obrigado, eu sei, tu sempre me amaste, tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Sonda-me, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Tu buscas, Senhor, para poderes usar-me, Senhor. Eu sei que tu me sondas, tu queres usar-me, Senhor. Eu sei que tu me sondas para capacitar-me, para ungir-me, sim, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Glória a Deus, que louvor tão magnífico e que privilégio tão grande que é nós podermos estar na presença de Deus. Queridos irmãos, vamos fazer oração nestes grupos extraordinários de oração nas casas, onde diariamente estamos a invocar o nome do Senhor para que este mal, este problema que se abateu sobre o nosso país e sobre o mundo inteiro seja arrancado pela raiz, seja lançado fora em muito menos tempo do que aquilo que são as estimativas e os cálculos exponenciais. De facto, o mundo está assustado, mas não é por ter medo, nem é por estar assustados que nós resolvemos seja o que for, mas clamando na presença de Deus por respostas, por soluções que vêm da sua mão preciosa e poderosa para os seus filhos. Vamos então orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos de todo o coração e louvamos o teu nome, como tantos que através de experiências descritas na tua palavra, que tinham uma relação contigo como nós também temos hoje, uma relação viva, uma relação profunda e poderosa, e buscaram a tua presença em momentos de aflição e de angústia, e clamaram a ti no meio de desesperos e de horas tão difíceis, mas a quem tu deste resposta, porque o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração subiu aos céus como incenso aromático. E nós clamamos hoje diante da tua presença, diante do teu trono, em nome de Jesus, para tu nos responderes a este clamor. Senhor, não esqueças do que nós pedimos, do que nós temos insistentemente clamado diante da tua presença, sobre o que está ligado em tuas mãos, entregue em teu poder. E a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão é exatamente por isso, porque cremos, porque acreditamos que passou para as tuas mãos esse problema e essa angústia, ficando em nossos corações uma paz e uma tranquilidade. Essa paz e tranquilidade que está em nosso coração e que está na nossa vida. Essa paz e essa confiança que está em nosso coração é que o problema, passando para as tuas mãos, é o Senhor que abre caminho de resposta. É Deus que toma nas suas mãos um problema que estava sobre os nossos ombros e que o faz achar solução e que nos encaminha para a frente, que nos guia nos passos que devemos dar. Faça isso agora, nesta hora, por isso te agradecemos de todo o coração. Agradecemos pela tua mão estendida em vitória, para que o Senhor mostre e manifeste a sua glória neste tempo. Que o Senhor derrame da sua unção e do seu poder sobre todos aqueles que agora estão em sofrimento.
Oramos, pois, em nome de Jesus, Senhor, diante dos problemas e dificuldades da vida, nós só temos a Ti. Está escrito em Tua palavra: vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós chegamos diante da Tua presença com os nossos pensamentos, com as nossas dificuldades, com os problemas que estão ao redor da nossa vida, com as situações que saem de controle, para fora das nossas mãos, para fora das nossas possibilidades, para além das nossas capacidades de resolver, para além do nosso tempo de as enfrentar. E nós colocamos tudo em Teu cuidado, entregamos tudo nas Tuas mãos, para ver soluções, para ver respostas, para ver a Tua bênção a ser derramada sobre a nossa vida. Senhor, agora mesmo, não só este problema tão grave que está a acontecer pelo mundo inteiro, desse vírus, do coronavírus, mas muito mais sobre os assuntos todos da vida, sobre os momentos de angústia, sobre os momentos de fraqueza ou de tristeza, sobre os momentos em que a pessoa interiormente não vê como encontrar respostas ou saídas para os problemas da vida. Nós trazemos tudo isto diante da Tua presença hoje e pedimos que Tu nos conduzas, que Tu nos guies, que Tu nos faças avançar conforme a Tua palavra em 2 Coríntios 2,14, conforme está escrito, que quando nós entregamos nas Tuas mãos, que quando nós confiamos em Teu poder, que quando nós deixamos o Senhor conduzir, podemos dar graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós espalha o perfume do Seu conhecimento. Nós Te agradecemos de todo o coração pelo perfume da Tua presença, pela bênção do Teu poder, pelas respostas que vêm da Tua presença para a nossa vida. A todos aqueles que agora, escutando esta palavra, recebam em seu coração alimento e força, poder e uma unção nova, que refresque, que renove, que restaure, que traga refrigério na nossa alma. A palavra diz que o Senhor refrigera a nossa alma, que nos conduz em pastos verdejantes e que nos faz repousar em Sua presença. Senhor, venha então repouso e descanso pela presença do Senhor. Venha refrigério de Deus pela Sua presença. Nós oramos de todo o coração sobre estas coisas, entregando nas Tuas mãos em nome de Jesus e crendo de todo o coração nas respostas. Oramos por aqueles que esta hora nos hospitais estão a debater-se com a sua vida. Sejam enviados anjos Teus, aqueles que na mesma fé e na mesma confiança elevam o seu coração e levam os seus olhos para Ti. Damos-Te graças porque quando não encontramos em nós resposta ou solução, Tu és a nossa força e vitória. Entregamos tudo para seres Tu a conduzir. Também para que muito antes dos prazos de desgraça e hecatombe que são apresentados nos cálculos exponenciais, isto nunca chegue a avançar nem para abril ou maio ou junho, muito menos que isso, mas que se desfaça rapidamente e que possamos ver muito em breve, em pouco tempo, em poucos dias, possamos ver um milagre Teu acontecer. Senhor, nós sei que estamos a pedir algo que é impossível humanamente, eu sei, mas é por isso mesmo que a nossa fé está na Tua palavra. E se houver alguém que possa concordar comigo, se houver alguém que possa orar comigo, se houver alguém que estenda essa concordância, declarando que rapidamente desapareça este mal que se abateu sobre Portugal e o mundo, eu clamo em nome de Jesus que possamos receber nesta fé o Teu milagre em nossa vida. Por isso aqui estamos, por isso estamos a orar todos os dias, por isso estamos a buscar a Tua presença, ó Pai, todos os dias. Por isso estamos a apresentar-nos diante do Teu trono para honrar o Teu nome, para declarar a nossa fé em Ti. E agora mesmo eu convido a todos os grupos para ficarem em oração, enquanto peço ao pastor Josué para louvar ao Senhor com mais um salmo belíssimo, extraordinário, de adoração e de louvor, de gratidão da nossa vida por aquilo que Deus fará. E nós ficamos em oração, todos, nós aqui, nesta equipa técnica que está disponível para vos servir,
e eu em oração e todos os meus irmãos nas casas escutando esta palavra. Que Deus abençoe, que Deus mude esta história, que Deus transforme e mude estas circunstâncias tão difíceis, que Deus faça operar o seu milagre. Ter medo, nem tens de duvidar. O choro é uma noite e a alegria logo vem. Meu Jesus é um amigo, é quem podes confiar. E se ainda estás ferido, conosco vem cantar. Oh, eu vou ficar bem firme, eu sei que vou vencer. Venha o que vier, não vou temer, em tuas mãos estou. Declaro mais uma vez, não tens de ter medo, não tens de ter medo, nem tens de duvidar, porque o choro é uma noite e a alegria logo vem. Meu Jesus é um amigo, em quem podes confiar. E se ainda estás ferido, conosco vem cantar. Oh, eu vou ficar bem firme, eu sei que vou vencer. Venha o que vier, não vou temer, Senhor, em tuas mãos estou. Jesus está comigo, com Ele eu vou vencer. Venha o que vier, não vou temer, em tuas mãos estou. Agora declara assim: quando as lutas venham, te querem derrotar, e aqueles que amas não podem ajudar, meu Jesus é um amigo, em quem podes confiar. E se ainda estás ferido, conosco vem cantar. Oh, eu vou ficar bem firme, declara com fé, eu sei que vou vencer. Venha o que vier, não vou temer, em tuas mãos estou. Jesus está comigo, com Ele eu vou vencer. Venha o que vier, não vou temer, em tuas mãos estou. Senhor, declaramos com fé, em tuas mãos estou. Daí eu não saio, mas a minha casa não sai. Em tuas mãos eu estou. Glória a Deus, que bom que é estar na presença de Deus em adoração. E vamos agora meditar na palavra de Deus. Hoje o texto que vamos ler está em Mateus no capítulo 8, no versículo 5. A palavra de Deus diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião que implorava: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse-lhe: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas diz uma só palavra e o meu criado será sarado. Porque
Porque eu também sou um homem com autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai e ele vai, e ao outro digo vem e ele vem. E ao meu servo digo faz isto e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. E digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo dele foi sarado. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, nós te agradecemos aqui pela tua presença, a tua unção e o teu poder para ministrares e abençoares em nossa vida, em todos aqueles que ouvem esta palavra. Unge os meus lábios e unge os nossos corações para receber. Glorifica o teu nome na vitória que nos dás. Em nome de Jesus. Aqui temos um centurião romano, não sendo judeu, não pertencendo ao conhecimento acumulado de milhares de anos da palavra de Deus. Este homem pôde, no entanto, receber um milagre extraordinário na sua vida. Encontrava-se na sua casa um criado dele. Na tradução do original, de facto, o que diz é que ele era um escravo. E nesta época, se um escravo ficava doente, e se fosse custoso o tratamento dele, o que os senhores normalmente faziam era verem-se livres dele, não se importando tanto e comprando outro. Mas este centurião revela um carinho, uma atenção e um coração tão humano e tão diferente de muito do estilo da sua época, porque ele desloca-se para encontrar ajuda. Não encontrando, ouve falar acerca de Jesus e então, depois de ter conhecimento de quem era Jesus, dos milagres e sinais que ele fazia, das curas extraordinárias, de com quem ele estava a tratar e a lidar, este homem no seu coração entendeu que estava a tratar apenas e somente com o Rei de Reis e Senhor de Senhores, com o Messias de Israel, com aquele que, sendo Deus, se fez homem a habitar entre nós para mostrar como é Deus, para manifestar como é Deus, para esclarecer, trazer clareza num mundo em trevas, num mundo cheio de caminhos e propostas, num mundo de multiplicação de vozes e opções. Jesus trouxe a verdade, dizendo: a verdade é esta, a verdade sou eu, o caminho sou eu, não há outro caminho para o Pai a não ser eu. João capítulo 14, versículo 6. Ora, meus queridos irmãos, este homem, por isso, em seu coração, entendeu quem Jesus era. E de facto, quando recebeu a notícia dos lábios de Jesus de que ele iria para a sua casa para sarar o seu criado enfermo, o homem disse: mas eu nem sou digno que venhas à minha casa. E aquela famosa frase que creio que Portugal inteiro conhece: não sou digno que entres em minha morada, mas diz uma só palavra e o meu criado será salvo, será curado. Diz uma só palavra, porque eu também sou um homem com autoridade. Se eu der uma ordem a um dos meus soldados, ele era um centurião, portanto tinha uma centúria, tinha 100 soldados às suas ordens. Se eu der uma ordem a um dos meus soldados, ele tem que a fazer. E se eu receber ordens de longe, de Roma, de César, dá uma ordem lá de longe e eu aqui executo. César não precisa de vir à minha casa dar uma ordem. Ele dá uma ordem lá de longe e aqui é executada. E quando este homem disse isto, quando ele falou estas coisas, Jesus ficou impressionado com a fé dele.
Elogiou a fé dele como uma grande fé. Nem sempre Jesus elogiou a tantos por terem uma grande fé. De facto, a Bíblia fala de uma pequena fé, de uma fé cheia de dúvidas. A Bíblia fala de uma fé que não produz resultados nenhuns, de uma fé morta. Fala de vários tipos de fé que não funcionam. A fé de Pedro a caminhar sobre as águas. Pouca fé. Uma fé oscilante, uma fé cheia de dúvidas, sentindo o vento ou vendo o rugir das ondas e do vento. Teve medo e começou a afundar-se. Desligou-se do poder de Deus. Tantas vezes em que nós encontramos nas Escrituras, aqui neste caso de Pedro é Mateus no capítulo 14, mas em Marcos no capítulo 4, numa outra altura em que os discípulos estão no barco e a tempestade se levanta, Jesus está adormecido no barco, a dormir, e eles foram despertá-lo dizendo: tu não te importas que morremos? E Jesus levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, ordenou que se aquietasse, que a tempestade parasse. Imediatamente o vento parou e depois as ondas acalmaram e se fez uma bonança que impressionou de tal modo os discípulos que, prostrados aos pés dele, o adoraram, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, versículo 41. De facto, neste caso, Jesus, que nas duas situações citadas anteriormente, repreendeu aos discípulos pela falta de fé, aqui é este centurião, que nem consta ter sido um discípulo dele, mas que, examinando aquilo que se estava a passar, ouvindo os relatos e os testemunhos da glória de Deus, feita através das mãos de Jesus e do poder da sua palavra, tendo ouvido acerca de Cristo, do poder dele que controla a tempestade, que expulsa os demónios, que sara os enfermos, que com uma palavra ordenava e os leprosos eram sarados, com uma palavra dava uma ordem e os mortos ressuscitavam. E este homem, com o coração cheio de fé, com uma certeza absoluta no poder de Deus no qual ele confiava, dirigiu-se para Jesus para que o seu criado fosse curado. É com este coração cheio de fé que ele chega e diz: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Diz apenas uma palavra. Porque neste reino onde nós estamos, aqui nestes reinos, quando é decretada uma ordem, se César lá em Roma der uma ordem, nós pelo mundo cumprimos, executamos as ordens dele. Mas no teu reino que é o reino dos céus, tu dás uma ordem e a doença desaparece. Tu dás uma ordem e as tempestades param. Tu tens poder sobre a doença, poder sobre os elementos, poder sobre o mundo espiritual, poder sobre os demónios, poder sobre a maldade, poder sobre a ignorância, poder sobre as trevas, poder sobre o poder maligno que tem estado a atormentar a vida de tantas pessoas. Meus queridos irmãos, de facto, o poder do reino dos céus que Jesus traz até nós e nos anuncia, dizendo: é chegado a vós o reino dos céus, é o anúncio de um poder extraordinário, deste reino, que não sendo um reino do mundo, não sendo um reino desta terra, não sendo um país específico, não sendo uma raça de pessoas, é, no entanto, o poder que domina sobre toda a terra quando nós o invocamos, quando nós o trazemos para o contexto da nossa vida. E como e de que modo nós tanto precisamos deste poder de Deus. Faltam-me as palavras para vos enunciar e vos dizer a falta, a carência, a necessidade tão grande do poder de Deus. Senhor, vem, manifesta o teu poder, sara as feridas do coração, sara as nossas divergências, Senhor. Sara, meu Deus, as nossas carências. Sara e cura as nossas feridas na alma. Sara e cura os momentos de angústia, de sofrimento tão grande, das circunstâncias difíceis para as quais não temos respostas, dos momentos de crise, dos momentos de desespero, de tanta gente que não tem nesta hora
nenhuma certeza sobre o amanhã, nenhuma confiança nos dias que estão para a frente. Tantos como este homem, que não veio pedir por ele, mas veio pedir por aquele criado que tinha em casa, por aquele escravo que estava na casa dele, que nesta altura era escravo da doença, era escravo do sofrimento, era escravo do medo e seria escravo da morte se Jesus não tivesse feito aquela intervenção. Mas Jesus interveio. Jesus interveio estendendo a sua voz e a sua palavra, deu uma ordem no reino espiritual, no reino dos céus. Com certeza, escapando aos nossos olhos e não havendo descrição na palavra de Deus, mas uma ordem dele fez com que anjos de Deus se movessem imediatamente para executar essa ordem. O centurião tinha 100 soldados às ordens dele. Jesus disse um dia diante de Pilatos: eu tenho milhares de anjos às minhas ordens, porque o meu reino não é deste mundo. Este é o reino ao qual nós pertencemos, um reino eterno, que um dia, quando todos os seres humanos fecham os seus olhos e partem desta existência terrena, entram neste reino. Só que neste reino, infelizmente, há outro. No mundo espiritual há dois reinos. Há um reino das trevas e há o reino dos céus. Há um reino de maldade, de dor, de sofrimento, de angústias, de opressões. Um reino que luta contra nós todos os dias. O reino que é chamado na Escritura o reino de Satanás, o reino das trevas. E aqueles que pensam que não têm inimigos, que não têm nada, nem entendem as razões e os porquês da existência de tanto sofrimento, é porque é mistério, é necessário tomar uma decisão. Vamos viver aqui com Deus ou sem Deus? O maior dilema que se trava hoje, a maior decisão humana, a maior decisão que você que me ouve tem que assumir na sua vida é: se vai viver com Deus ou sem Deus. Porque as consequências dessa decisão são eternas. Se decidir não fazer nada, já tomou uma decisão. Mas se decidir abrir a porta do seu coração e da sua vida e deixar entrar o Rei de Reis e Senhor de Senhores, como este centurião fez, então os problemas passam a não ser apenas seus. As doenças passam a não ser apenas suas. As dificuldades do caminho passam a não ser apenas problemas que você tem pela frente, porque nunca mais estará só para enfrentar as angústias, nunca mais estará só para enfrentar as doenças, nunca mais estará só para enfrentar todo o tipo de vírus que ataca a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa razão e a nossa razão de existir. Deus é sempre o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra. Os seus braços estão estendidos para nós. Deus não faz distinção de pessoas. Deus somente aguarda a nossa decisão. Será que nós decidimos certo? Será que nós todos vamos decidir certo caminhar com Deus para a frente? Será que todos aqueles que me ouvem nesta hora vão tomar essa decisão para toda a vida? Vou caminhar com Deus, não vou estar só nas batalhas da vida, não vou estar sozinho nestas angústias, nesta opressão, nesta falta de esperança, neste desespero, sem saber do amanhã. Vou confiar em quê? Vou confiar em quem? Vou colocar a minha fé em quê? Numa religião? Quando as religiões falham estrondosamente e não são resposta. Cristo não é uma religião. Jesus veio aqui no meio de imensas religiões e opções humanas, dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a voz certa, que Ele é a verdade, que Ele é a resposta para todo aquele que busca Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus.
João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus a não ser através de mim. É isso que está Jesus a dizer. É Ele o caminho para Deus. É Ele o acesso para Deus. É Ele a verdade. No meio de um mundo confuso, cheio de ideias, opiniões, vozes, sistemas, no meio de opções, a sua decisão é seguir com Deus, e Deus lhe dará a resposta e abrirá um caminho para os problemas que neste momento estão à sua frente. O problema deste vírus não é apenas o da doença, o do perigo da morte. O problema deste vírus é também o da destruição, o de um abanão gigantesco às estruturas da própria vida, daquilo em que as pessoas acreditavam, das suas expectativas, da criação de riqueza, da criação de projetos e sonhos. É um vírus que veio por tudo em causa. Nunca mais o mundo amanhã será igual depois desta crise, depois deste abalo extraordinário. É necessário repensar a nossa vida, em que fundamentamos a nossa fé, e aquilo em que acreditamos está baseado em quê? Este homem, o centurião, dá-nos uma lição extraordinária que foi elogiada por Jesus. Ele disse: diz uma só palavra. Diz uma só palavra e o meu criado ficará curado. Uma palavra tua. Dá uma ordem. É nesta palavra que tu disseres. Mateus capítulo 8, versículo 8. É na palavra que o Senhor falar que eu coloco a minha fé. De facto, queridos irmãos, o elogio de Jesus à fé deste centurião é o elogio de alguém que aplicou a sua fé, decidiu acreditar em algo que está para além daquilo que é humano, que está para além das circunstâncias da vida, que está para além daquilo que possa ser abalado. Jesus disse acerca das suas palavras: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar jamais. Mateus capítulo 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Costumo dizer a propósito deste versículo que a palavra de Deus é mais firme que os céus e a terra. A palavra de Deus é mais firme. É nesta palavra que nós temos que colocar a nossa fé, na sua promessa, naquilo que Ele falar, naquilo que Ele disser. E Ele disse coisas maravilhosas e extraordinárias em favor da nossa vida, da sua e da minha. Ele disse: por muito que venham aflições e angústias, declarou o Senhor. No Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então as aflições dos justos, dos filhos de Deus sobre esta terra, podem ser muitas, mas o Senhor vai livrar de todas. Não de metade, não de uma parte dessas aflições, não de algumas dessas aflições. Esta é uma garantia que está na aliança que estabelecemos com Deus. Ao firmar a nossa aliança com Deus, nós estamos a usufruir das promessas dele. Ao estabelecer um contrato com Deus, nesta aliança com Deus, nesse pacto com Deus, nós estamos a usufruir das alíneas contratuais das suas promessas. E nestas promessas é que está a nossa fé. Ele disse que todas as aflições do justo, todas elas, o Senhor o livra. Por isso, meus queridos irmãos, esta é uma boa notícia. Também o coronavírus não tem hipótese contra esta palavra de Deus, porque o Senhor prometeu que não estaríamos desamparados, que não nos deixaria desamparados, nem a nós, nem a nossos filhos. Não há justo desamparado. Salmo 37, versículo 25. Não há justo desamparado, nem seus filhos a mendigar pão. Esta promessa de Deus, esta garantia da sua palavra, esta certeza da sua palavra, a certeza absoluta de que é maior o poder de Deus que está conosco, que é maior a grandeza do seu poder que está em favor da nossa vida. Essa absoluta confiança na palavra que Ele declarou, que não volta atrás vazia, mas que se cumpre e realiza em favor daqueles que colocam a sua fé
no Senhor. Esse é o nosso desafio para si. Eu sei que nesta hora tem havido tantos momentos de angústia e de tristeza, momentos de grande insegurança, de perplexidade, diante de um acontecimento que está a abalar o mundo inteiro, que está a abalar as estruturas da própria economia da sociedade, a confiança do que vai ser o amanhã, dos investimentos feitos, das expectativas, das dificuldades, mas em todos, seja a medida qual for, das coisas que nós decidimos há algum tempo e que hoje nos confrontamos com problemas. Uma coisa podemos ter a certeza: Deus não nos desampara. Não estaremos desamparados. Nunca vi desamparado o justo. Esta é a promessa de Deus para si. Você nunca estará desamparado, nem estará a mendigar pão. Nesta proposta de Deus, nesta promessa de Deus, nesta afirmação de uma linha do conteúdo da nossa aliança com Deus, ou seja, do nosso contrato com Deus, de nós termos decidido entregar a nossa vida para Ele, entregar a nossa vida nas mãos dEle, confiar nele e confiar na Sua palavra. Ele prometeu abrir um caminho, abrir uma resposta, fazer aparecer soluções, sempre que nós não achamos soluções nas nossas limitações. Por isso hoje é tempo de inclinar a sua cabeça, de dobrar os seus joelhos diante de Deus e de confiar em Deus. E também de ouvir este elogio que este homem ouviu: que seja feito conforme a tua fé. Qual é a sua fé? O que é que você quer que seja feito? O que é que precisa que seja feito? Que alívio precisa hoje? Que necessidade precisa hoje de ter de parte de Deus a sua resposta, de ter a paz no seu coração, de ter a paz à sua volta, de entregar nas mãos de Deus o fardo pesado e receber um fardo leve e um jugo suave? Porque Ele diz isso em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Querido Senhor e Deus, entregamos nas Tuas mãos para achar descanso sobre as nossas almas. Entregamos nas Tuas mãos, sendo mansos, ou seja, deixando-nos conduzir por Deus. Mansidão é o contrário de teimosia, o contrário de orgulho. Deixando-nos conduzir por Ti, Senhor. Entregando nas Tuas mãos as dificuldades, pedindo a Tua ajuda para resolver. Nós não estamos sós. Tu és a nossa força e vitória. É de Ti que vem a solução para cada necessidade e problema da vida. É em Ti que está a nossa segurança. E é em Ti que está a nossa confiança. E nós oramos hoje em nome de Jesus. Que seja trocado todo o fardo pesado por um fardo leve. E que seja trocada toda a opressão e angústia por um jugo suave. Entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, a minha e a vida daqueles que, ouvindo esta palavra, colocam nas Tuas mãos o seu hoje e o seu amanhã, pedindo para Tu dirigires, para Tu conduzires, para Tu fazeres aparecer resultados em nossa vida que de outro modo não apareceriam. Tu és a nossa força e vitória. Vem glorificar o Teu nome na vida dos Teus filhos. Vem exaltar a Tua vitória em nossa vida. Porque está escrito, Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não daria juntamente com Ele todas as coisas? Senhor, Tu entregaste todas as coisas que são necessárias. Tu sabes as coisas que nós precisamos para a nossa vida. Tu tens consciência maior do que a nossa própria daquilo que são as necessidades da vida. E nós entregamos nas Tuas mãos agora os problemas, as angústias interiores na alma, as dificuldades, as fraquezas da nossa vida. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, para Tu abrires um caminho, pois foi essa a Tua promessa.
Tu abres um caminho, fazes aparecer uma resposta, trazes escape e livramento. Tu és a nossa força e vitória. É em Ti que estão postos os nossos olhos. Não há tribulação, angústia, opressão, nem perigo, nem fome, nem nudez, nem espada. Nada nos pode separar do amor de Deus. És Tu a nossa força e vitória. É em Ti que nós somos mais que vencedores. E por isso eu declaro hoje que nas coisas que estamos a enfrentar, todos nós, eu e todos aqueles que me ouvem, eu e os meus irmãos da igreja sobre a qual me deste responsabilidade, que sejam cobertos no poder do sangue de Jesus, de modo a que o destruidor não entre e os medos não terão razão de ser, porque o destruidor é mantido lá fora à distância e é expulso pelo poder de Deus. Entregamos sim nós a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos agora todo o fardo pesado nas Tuas mãos. Quantos recebem esta palavra? Espero que tenha sido de grande bênção para si e peço-lhe a gentileza de ficar uns momentos em oração comigo para receber esta oração que com todo o gosto eu gostava de lhe oferecer. Querido Deus e Pai, querido Senhor Jesus, em Teu nome eu falei esta palavra. Querido Espírito Santo, és Tu que estás aqui em todo o lado, em toda a terra. És Tu que estás nas casas, nas famílias, em todos os meus irmãos e irmãs em Cristo que agora, escutando esta palavra, receberam esta palavra nos seus corações. Eu peço agora, Senhor, de acordo a esta palavra, que toda a pressão e preocupação possa ser entregue nas Tuas mãos e passe para Ti. Porque é a Tua promessa, está escrito na Tua palavra, que nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. É a Tua promessa e a Tua palavra, a palavra que Tu ordenaste para que homens escrevessem em Teu nome, que de todas as aflições que passamos, o Senhor nos livra de todas. É a Tua promessa e a Tua palavra, que nas coisas que nós enfrentamos, deixamos o Senhor conduzir, entregamos nas mãos dEle e Ele nos faz triunfar. Por isso, querido Deus, em nome de Jesus, nós chegamos diante do Teu trono apresentando esta petição por esta palavra. Como o centurião depositou fé numa palavra Tua, nós colocamos a nossa fé nesta palavra. Não só que este mal rapidamente desapareça da terra, desapareça da nação sobre a qual nós oramos e temos responsabilidade de orar, sobre todos aqueles que ouvem esta palavra, sobre todos aqueles que de algum modo cooperam conosco na Tua casa, na Tua obra, a todos onde chega a minha voz, nesta concordância, seja estendida a Tua mão sobre eles, sarando o seu coração, livrando-os do medo, abrindo um caminho para aparecer soluções rápidas, vitoriosas e poderosas, porque vêm de Ti. Dou-Te graças também sobre as outras circunstâncias da vida que estejam a ser causa de sofrimento na existência de qualquer um daqueles que agora me ouve. Eu clamo, Senhor, como para mim eu desejo a vitória deles, a vitória dos meus irmãos, a vitória das casas e famílias. Como para mim desejo o melhor de Deus, eu desejo para Ti agora que Deus derrame a sua bênção, que Deus derrame o seu bálsamo, que Deus sare as tuas feridas, que Deus sare a tua angústia, a tua tristeza, que Deus sare a tua solidão, que Deus sare as tuas expectativas magoadas, que Deus sare as tuas dúvidas, que Deus sare as tuas dores, que Deus sare o sofrimento que passas por vezes ao deitar a cabeça no travesseiro sem saber como vai ser amanhã e como vai ser o próximo mês. Eu clamo em nome de Jesus que a cada dia o seu mal e que cada uma das coisas que agora são um problema rapidamente se dissolvam à tua frente por causa da intervenção de Deus. Ele é aquele que traz soluções quando nós não temos. É aquele que faz aparecer respostas no meio das pressões, no meio das angústias. É Ele que abre uma porta, é Ele que abre um caminho, é Ele que abre uma solução.
É o Senhor que disse e prometeu que livrava. É o Senhor que prometeu que sarava. Por isso também agora queria fazer uma segunda oração por todos aqueles que estejam a passar por dores, por sofrimento, por doença. Coloque sua mão nesse lugar e vamos orar. Mas David, as cabras, clama em nome de Jesus diante da tua presença. Que todo espírito de enfermidade, naqueles que agora nesta oração comigo estejam a experimentar dores ou mal-estar, sofrimento ou doença de algum tipo, ou se tem algum ente querido, algum familiar seu que esteja no hospital, eu clamo em nome de Jesus que esse mal desapareça agora, que receba alta rapidamente, que anjos de Deus sejam enviados e que nas casas aqueles que agora comigo juntamente oram, levantam suas mãos para orar em espírito, para orar em línguas, para clamar diante do trono dos céus por milagres, por respostas, por soluções e bênção, porque Deus continua a ser o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. É o mesmo Deus que não muda. Se Ele curava no passado, continua a curar hoje. A sua palavra é poderosa e é esta palavra que nós enviamos, que na cruz Jesus levou os nossos pecados e levou também as nossas enfermidades, que por suas chagas fomos sarados, que estamos livres de toda a doença, livres de todo o mal, e que pedimos a intervenção do poder de Deus para criar células novas, tecidos novos, órgãos novos, vida nova no corpo daqueles que estejam a precisar de uma intervenção do seu poder. Eu creio num Deus que continua a operar milagres. Creio num Deus que não mudou, que continua a ser o mesmo, que continua a responder ao clamor daqueles que o buscam de todo o coração. Eu creio que agora mesmo desaparecem enfermidades, desaparecem dores. Senhor, eu te dou graças por doenças que desaparecem nesta hora, de todos aqueles que, colocando as suas mãos nesses lugares de enfermidade, possam crer de coração que o teu poder opera, que o teu poder liberta, que não há poder igual ao teu, que não há Deus maior do que tu és, que não há poder maior do que o poder de Deus. Ordeno por isso em nome de Jesus que sai todo o espírito de enfermidade, que desaparece toda a opressão, que é quebrado o jugo e a opressão maligna agora mesmo, e que receba cura da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Ordena em nome de Jesus essas dores que eu estou a ver nesta visão, dos joelhos de alguém com inflamação grave, inclusive com líquido nos joelhos, que ordena em nome de Jesus que seque esse líquido e desapareça isso. Quando amanhã acorde sem nada, com os joelhos perfeitamente curados, sabendo que foi o Senhor que da noite para o dia fez desaparecer esse mal. Dou graças a Deus por aquela cura que está nos nervos da coluna desta pessoa por quem estou a orar. Creio em nome de Jesus que desaparece todo o mal, que desaparece toda a dor, que é criada vida nova, que são sarados completamente numa operação feita por aquele anjo que eu estou a ver operar, e que faz desaparecer essas dores e esse mal. Seca desde a raiz, faz desaparecer tudo. Nós oramos e intercedemos diante da tua presença para ver milagres teus. Dou-te graças agora, Senhor, dos teus anjos serem enviados àqueles que, estando a ouvir esta palavra, com familiares seus nos hospitais, possam pedir também juntamente comigo. Como o centurião disse, dou uma ordem aos soldados. Nós daqui pedimos que anjos de Deus sejam enviados lá e sarem esses nomes que você está a falar, estas pessoas que está a falar, daqueles que estão preocupados, que têm familiares no estrangeiro, em alguns lugares de onde ouvem falar sobre mortandade, sobre peste, sobre angústias incontáveis. Eu clamo em nome de Jesus do coração ser guardado em segurança por causa da promessa de Deus. Oramos agora que em todas as casas dos filhos de Deus, onde está aspergido o sangue do Cordeiro, nessas casas o destruidor não entra. Esta é a nossa concordância, que aquilo onde nós tocamos com as nossas mãos tem a bênção de Deus e o poder de Deus. Essa é a nossa fé. E Senhor, nós colocamos a nossa vida no teu altar. Por isso, durante o dia, eu clamo, querido Espírito Santo, de tu lembrares aos meus irmãos da oração, lembrares deste tempo de guerra e de batalha, já que temos algum tempo livre, mais do que aquilo que era normal,
possamos aplicar o nosso tempo nesta corrente de oração, nesta cadeia de oração que se levanta pelo mundo inteiro para ver milagres teus, para ver que este mal que veio se transforme numa vitória gigantesca. Que a vida tenha uma saída de respostas para melhor do que aquilo em que estava antes. Essa é a minha fé, essa é a nossa fé e confiança. E também abençoa poderosamente, financeiramente, as casas e famílias. Nós te agradecemos de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Mas David, vou pedir ao pastor Josué para, enquanto ficar a louvar ao Senhor com este salmo tão bonito. Está caindo a sua glória sobre mim, sarando feridas, levantando aquele que está caído. A sua glória está aqui. A sua glória, Senhor, seja derramada sobre nós. Amém. Enquanto louvamos, eu vou pedir que, se for da sua vontade, se achar por bem, se tiver essa possibilidade, se puder ajudar-nos a continuar com a igreja, porque a igreja não fechará, com muitos ou com poucos, Deus fará a sua obra, e não por má vontade, nem por pressão, nem por nada, mas crendo que tudo aquilo que nós colocamos na mão de Deus, Deus multiplica. E que nos tempos bons ou maus, tempos fáceis ou difíceis, o nosso coração sempre está firme com Deus. E Ele nunca nos vai desamparar e nunca nos vai deixar a mendigar pão. Eu creio, tenho essa certeza, e por isso podemos ofertar para Deus. Aqueles que o desejarem podem fazê-lo na constatação de que aparece o NIB para poder fazer qualquer transferência, se assim desejar, para o NIB da igreja ou para o MBWay, através do número de telemóvel que aparece no ecrã. Vamos então louvar Deus e já voltamos para uma oração final e um apelo. Algo está caindo aqui, é tão forte sobre mim. Minhas mãos levantarei e sua glória tocarei. Algo está caindo aqui, é tão forte sobre mim. Minhas mãos levantarei, e sua glória tocarei. Está caindo sua glória sobre mim, sarando feridas, levantando o caído. Sua glória está aqui. Está caindo sua glória sobre mim, sarando feridas, levantando o caído. Sua glória está aqui. Sua glória está aqui. Sua glória está aqui. Sua glória está aqui. Algo está caindo aqui, é tão forte sobre mim. Minhas mãos levantarei, e sua glória tocarei. Está caindo sua glória sobre mim, sarando feridas, levantando o caído. Sua glória está aqui.
Amados irmãos e amigos, todos aqueles que ouvindo esta palavra, alguns pela primeira vez, possam perguntar: e como é que eu posso abrir a minha vida, o meu coração, para entrar Jesus? Eu lembro-me do que está escrito na palavra de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 20, diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Jesus quer entrar nas nossas casas, entrar na nossa vida, entrar nos nossos corações, entrando pela porta do nosso intelecto, do nosso pensamento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa vida. Somos nós que abrimos a porta para alguém entrar, a porta da intimidade. Somos nós que abrimos a porta para Jesus entrar. Do mesmo modo, Ele quer ser Deus e ajudar-nos, não estando nós mais sozinhos nos confrontos e batalhas da vida. Mas a Escritura diz igualmente em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a boca confessares, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. De facto, a maior diferença e o maior milagre de todos é este: se vamos receber a salvação que Deus nos ofereceu em Cristo, ou se vamos considerar como inútil o sacrifício da cruz, o derramamento da sua vida, o derramamento do seu sangue, e desrespeitar a mão estendida de Deus para nós, para uma humanidade que não retribuiu o gesto, deixando Jesus entrar no seu coração e aceitando o perdão que Ele pagou com tanto sacrifício, com o preço de sangue da sua vida naquela cruz. Hoje é dia de tomar a maior decisão da sua vida. Deixar entrar Jesus na sua vida. Não estar mais sozinho nas suas batalhas e lutas, mas confiar em Deus. Continuar a ouvir esta palavra. Amanhã estaremos outra vez a esta mesma hora aqui, às 21 horas, a transmitir a palavra. Na sexta-feira, outra vez, às 21 horas. Mantenha-se ligado connosco. Mantenha-se a buscar a presença de Deus e o poder de Deus. Procure na Igreja de Cristo Evangélica Carismática. Procure outras mensagens, procure outras referências, procure no ISEC YouTube, na ISEC, acerca de mensagens da palavra de Deus que lhe possam trazer conhecimento e que possam ajudar a caminhar com Deus em maior intimidade, que o possam ajudar a perceber os conceitos, a perceber os princípios da fé e a poder caminhar com Deus e ter sucesso na sua vida com Deus, ter outros resultados, deixando Deus intervir no contexto da sua vida. Agora, por isso, ao olhar para esta palavra, se cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, se cremos que Ele é o Senhor, se cremos que Ele veio aqui e se fez homem para nos salvar, então nós próprios, aceitamos a salvação de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, esta palavra e esta decisão é a maior de todas. Faça isso comigo. Possa repetir comigo estas palavras: querido Senhor Jesus, eu te aceito como o meu Rei. Entendi pela palavra tu és o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Entendi que tu, sendo Deus, vieste aqui a esta terra e te sujeitaste a viver como homem, como um de nós. Entendi também que, sendo Deus, podendo evitar o sacrifício, tu te ofereceste para pagar na cruz o preço das nossas transgressões, morrendo uma morte substitutória, para que a culpa que era nossa fosse colocada sobre ti e que sobre nós ficasse a justiça de Deus, a absolvição de todos os pecados, o perdão de todos os erros da nossa vida contra os critérios dos princípios, das leis absolutas e eternas de Deus na criação. E nós por isso entregamos a nossa vida para ti, agradecendo-te o teu sacrifício, reconhecendo que tu vieste, venceste tudo o que havia para vencer e por fim deixaste ir à cruz para vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Eu creio que tu és o unigênito Filho de Deus. Eu creio que tu és Deus. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus Altíssimo, que entregou a sua vida por nós para pagar a nossa dívida e poder reconciliar-nos com Deus. Por isso, nós entregamos também a nossa vida para Deus agora, agradecendo o teu sacrifício
e recebendo a justiça de Deus. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele fôssemos reconciliados com Deus. Assim nós recebemos o teu amor, e recebemos a tua justiça, recebemos o teu perdão. Ajuda-nos a caminhar contigo todos os dias em aventuras novas do teu poder. Ajuda-nos a viver com uma fé forte e poderosa que dê frutos para ti. Abençoa agora, querido Senhor e Deus, a todos os meus irmãos ligados comigo nesta corrente de oração, a todos os meus colegas, pastores e igrejas onde estamos espalhados pelo mundo a anunciar a tua palavra todos os dias, 24 horas por dia. Aquelas casas das quais nós temos responsabilidade de orar todos os dias porque são irmãos nossos. E clamamos agora em nome de Jesus que, se houver alguma necessidade, possa essa necessidade ser suprida completamente e dada resposta a cada coração na palavra que ouviu hoje. Assim nós te agradecemos de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Terminamos, queridos irmãos. Apenas gostaria de dizer uma breve informação de um caso que surgiu de uma casa onde já não há alimentos e que nós, entre nós, temos a responsabilidade de suprir essa necessidade. Quero dizer que, se isso acontecer com alguém, seja quem for, na igreja da qual nós temos responsabilidade, ninguém passará necessidade, ninguém passará fome. Nós supriremos isso com ajudas, com relacionamento entre nós, mas para isso vai ter que ter a delicadeza de ligar comigo, de ligar com a igreja para receber essa ajuda que não lhe será negada. Em segundo lugar, não será divulgado o nome de ninguém que estiver com alguma necessidade desse tipo para ser ajudado. Não haverá divulgação nenhuma e eu mesmo encarregarei alguém de entregar na sua porta se tiver essa necessidade. Caso venha a surgir em mais alguns dias algum caso de necessidade, também pode entrar em contacto connosco e daremos resposta. Um abraço para todos. Lembre-se que amanhã, quinta-feira às 21 horas e sexta-feira às 21 horas estaremos a transmitir, para além de outros, eventualmente, pequenos diretos que faremos durante o dia. Não esqueça de manter-se a orar toda a manhã, não esqueça de manter-se a orar da parte de tarde, dos grupos que estão em oração. Defina as horas, esquematiza as suas horas, vá buscar os tópicos de oração que estão na igreja disponíveis e mantenha a sua vida acesa e a sua fé ligada ao poder de Deus. Lembre-se que as pressões que vieram estão condenadas a desaparecer. Este problema que veio está condenado a desaparecer em nome de Jesus. A todos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.